Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderam e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 16 de abril, vamos começar a nossa nova apostila. A apostila de atividades complementares. Vamos lá então? Olha, nós vamos fazer hoje a semana 1 de língua portuguesa e geografia. Vamos trabalhar? Muito bem pessoal, essa é a capa do material complementar que vocês receberam, tá? Então não se esqueça, o nome do aluno, coloca o seu nome, nome do professor, né? Põe o nome do professor. Observa que esse é o volume 1 das atividades complementares referentes ao mês de abril e maio. Tá? Feito aqui pela nossa rede municipal, os professores do quinto ano, nós nos unimos e fizemos essas atividades para vocês. Então vamos lá? Pessoal, esse é o cabeçalho que você vai encontrar aí na sua atividade complementar, né? Lá em cima você vê o logo da nossa Secretaria Municipal, comprovando que essa atividade foi elaborada pela nossa rede, pelos nossos professores. Depois do logo você vai ter lá o componente curricular língua portuguesa. Você vai colocar a data de hoje, tá? 16 de abril de 2021. Nome da escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante é o nome de vocês, então essa aí vocês já estão acostumados. A nossa turma, quinto ano A2 e o nosso turno matutino. A nossa primeira semana de língua portuguesa tem o campo de atuação, todos os campos de atuação, campo artístico e campo da vida cotidiana. As práticas de linguagem, análise linguística e semiótica, ortografização, leitura, interpretação e compreensão, escrita e produção de texto, palavras e frases, ok? Os objetos do conhecimento, construção do sistema alfabético e da ortografia, estratégias de leitura, forma e composição dos textos, progressão temática, paragrafação, pontuação, acentuação. As habilidades envolvidas nessas atividades que nós vamos realizar: ler e escrever corretamente palavras com sílabas com diversas composições, identificando que existem vogais em todas as sílabas. Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Ou seja, a classificação pela quantidade de sílabas. Localizar informações explícitas e implícitas no texto. Ou seja, aquela informação que está ali já direto, que você basta ler, e aquela que o autor quis dizer, certo? Ler e compreender, com autonomia, diversos textos, cartas, notícias, revistas, entre outros gêneros textuais. Confirmar com antecipação as inferências realizadas antes e durante a leitura do texto, checando a adequação das hipóteses realizadas. Diferenciar, na leitura do texto, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos. Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ou seja, a sílaba tônica da palavra. E os conteúdos relacionados? A construção do sistema alfabético, segmentação de palavras e classificação quanto ao número de sílabas, leitura de diversos textos, interpretação e compreensão e produção de texto. Bom, pessoal, para começar a atividade, antes vamos aprender a criar quadrinho. Nós vamos assistir o vídeo, aquele que eu passei como uma aula complementar para vocês no dia 27, no sábado letivo. Hoje você vai assistir no YouTube e conhecer as regras para fazer quadrinhos, beleza? Então vamos conhecer de novo as regras?
crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é sábado, 27 de março e agora eu vou dar para vocês aquela aula que eu prometi para o Mikael. Vamos aprender a criar quadrinhos? Essa aula especial de sábado, né? Hoje é sábado, 27 de 2021, tá? O meu nome é Anderson Bueno e aqui nós temos diferentes tipos de quadrinhos. E hoje, como eu prometi para o Mikael, vou ensinar vocês um pouquinho sobre esta que é considerada uma arte, um tipo de arte no nosso dia a dia, que são os quadrinhos. Vamos lá, pessoal! Quando a gente fala em quadrinhos, vamos ver o que o dicionário nos ensina a esse respeito? Segundo o dicionário, quadrinhos são uma história narrada por meio de desenhos contidos nos quadrinhos, mas também pode ser considerado uma forma de arte sequencial. Então isso é o que quando a gente vai pesquisar quadrinhos no dicionário a gente encontra. Bom, galerinha, vamos ler um pouquinho sobre a história em quadrinhos. Bom, história em quadrinhos, ou como é normalmente falada no meio geek, né? HQ. É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam a linguagem verbal no texto escrito e não verbal, que são as imagens. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Cada balão tem um significado. Por exemplo, os balões com linhas contínuas, como esse aqui em cima do professor, sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas, aqueles pontilhadinhos, indicam que o personagem está sussurrando ou falando baixinho. Os que apresentam os contornos em forma de nuvens, olha só, em forma de nuvens, apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos, esses exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. Que palavrão é esse? Calma, gente. Onomatopeia é quando a gente escreve uma palavra tentando reproduzir um som. Por exemplo, quando você está lendo o texto e aparece lá cabrum, quer dizer que está tendo um trovão. Ou tic-tac, 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 o som dos ponteiros dos relógios antigos, entre outros. Você pode também ter a palavrinha au, au, para representar o latido de um cão, miau, para representar o miado de um gato, tá? As onomatopeias são as representações, na forma escrita, de sons do ambiente. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e os sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Então é muito importante, na hora que você está lendo um quadrinho, prestar atenção na pontuação, no balão e na expressão dos personagens. O balão indica se aquilo é um pensamento, se aquilo é uma fala, se é um grito ou se é um som que deveria estar no ambiente e o personagem não está ouvindo. Certinho? Ah, também tem o balão contínuo. Você vê aqui nessa parte de baixo aqui é o balão contínuo. É quando entra a fala do narrador. Um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. No Brasil nós temos um muito famoso artista
do quadrinho chamado Maurício de Souza. Ele é o criador da Turma da Mônica, uma homenagem para a família dele. A Mônica é a filha do próprio autor, tá bom? As histórias em quadrinhos, comumente chamadas de HQs, são um tipo de arte feito por artistas com talento muito especial, pois misturam texto e desenho de maneira única. A diversidade de formato, de histórias e de personagens das HQs é enorme. As bancas de revistas refletem bem essa realidade, pois é nelas que podemos encontrar todo tipo de publicações, como histórias em quadrinhos, graphic novels, novelas e em vários lugares do mundo. Hoje em dia, as bancas migraram para o setor eletrônico. Então você tem sites especializados em vendas de quadrinhos, HQs. Às vezes você pode ter o seu quadrinho preferido também em formato PDF para ler no seu celular, computador, tablet. Tá? A evolução trouxe para mais perto de nós a oportunidade de ler diferentes histórias. E não tem só história cara não, viu? Você pode, hoje em dia, conseguir de forma legalizada os PDFs dos quadrinhos para ler e curtir no dia a dia. Pessoal, quero que vocês conheçam uma garotinha muito especial que os professores são apaixonados por ela, principalmente nas avaliações. É a Mafalda. A Mafalda é uma personagem de charges e tirinhas muito importante na nossa cultura. Ela foi criada por um artista argentino e é muito utilizada em provas e vestibulares. Vamos conhecer um pouquinho sobre tirinhas agora? Bom, pessoal, geralmente nas provas aparecem as tirinhas, mas você já ouviu falar o que é tirinha? Então vamos lá. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. É publicada com regularidade e as mais famosas, ou ao menos aquelas mais usadas nos vestibulares e em provas por aí, são as da personagem Mafalda. A tirinha tem no máximo 5 quadrinhos. E ela faz geralmente uma forma reflexiva de texto. Vamos ver o que conta a história da tirinha que o professor escolheu aqui, da Mafalda. Olha só. Dentro de uma sala de aula. Professora. Vamos ver, Manolito. Uma palavra que começa com P. Mafalda pensando. Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política! E falou mesmo. A função da tirinha não é só divertir, mas também trazer pensamentos e reflexões sobre os momentos que nós estamos vivendo. Outro tipo que aparece muito nas provas e que eu, professor Anderson, sou especialmente apaixonado, são as charges. E aqui eu escolhi para vocês de uma artista que eu pessoalmente admiro demais. É o Ziraldo. A charge faz uma sátira, aquela crítica ácida, sarcástica, aquela que vem assim para dar aquela cutucada na gente, ó, presta atenção no que você está fazendo. Ela faz uma crítica sarcástica de acontecimentos atuais, geralmente na esfera política, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação vigente. Além disso, a charge quase sempre utiliza a caricatura para delinear o personagem envolvido. Aquele jeito assim de dar aquela cutucada, aquela zoada na pessoa. Olha só a do Ziraldo, ó. Enche o tanque. A inflação mandando encher o tanque. Será que ele está querendo falar a respeito do aumento dos combustíveis? A outra charge que o professor escolheu aqui para vocês darem uma olhada, ó. Não, meu filho, aí não se pode mexer nunca. Se você mexer aí, a casa nunca vai ficar de pé. Olha a palavrinha que monta a base da casinha que a criança está mexendo, ó.
Constituição. Se mexer na lei máxima do país, tudo pode vir abaixo, tudo pode cair. Olha que crítica maravilhosa, hein? E falando em Constituição, uma não tão legal o professor escolheu para encerrar. Ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. As charges são para nos fazer pensar. Se na Constituição, a nossa lei maior, está dizendo que todos têm direito, será que é apenas um conto? 2000 anos depois. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom, pessoal, agora que o professor apresentou para vocês um pouquinho dos estilos do quadrinho e das suas funções no dia a dia, onde a gente pode encontrá-los, vamos então aprender e criar uma tirinha. Quero que vocês criem a própria tirinha. O primeiro passo para a gente criar uma tirinha é pensar o que você vai escrever. Então pegue um caderno e escreva em seu caderno o texto da sua história. Essa parte é chamada de roteirização. Ah, agora eu entendi! Quando você vai pensar a história que você quer contar. Criar uma tirinha, criar um quadrinho, criar uma história, não é pura e simplesmente pegar e ir inventando na hora. Você primeiro pensa o que você quer escrever. É claro. Escreve o seu texto, cria o roteiro e, nessa fase da roteirização, você vai pensar a sua história, os personagens que vão aparecer na sua história, o que cada um vai falar, o que vai ser dito por cada personagem, quantas falas terão cada um deles. Isso chama-se o planejamento. Quando você está roteirizando, criando o seu roteiro, você está planejando a história que você quer contar. É claro. É uma fase muito importante. E eu quero que todos vocês pensem nisso na hora de criar a sua historinha. Registra no caderno, porque dessa forma você vai ver o que está sendo contado. Não esquece que depois de registrar, você tem sempre que ler para ver se a história está legal ou não. Esse é aquele momento que você cria a sua história e conta para o papai, para a mamãe, para o tio ou para quem estiver junto de você. E pergunta, e aí, como é que tá a minha história? Não se esqueça que se a pessoa achar ruim, não quer dizer que a sua história está ruim. Quer dizer só que ela não se agradou com a sua história. Não existe história ruim. Existe o público inadequado. Tem pessoas que amam as histórias da Supergirl. Outros amam já as histórias do Batman. Outros gostam da história da Mônica. Depois que você pensar na sua história, nos personagens, o que vai ser dito por cada personagem, quantas falas terão cada um, é hora da gente começar e organizar em um texto. Só depois disso é que nós vamos para a ilustração. Então olha só, o primeiro e mais importante passo do trabalho é o planejamento e roteirização. Vamos planejar nossa história? Ah, agora eu entendi! Agora que você já planejou sua história e criou o texto, vamos para a segunda etapa, a ilustração. 2000 anos depois. Pessoal, para ilustração nós vamos usar o nosso celular, tá? Hoje em dia nós temos aplicativos que nos permitem criar histórias, mesmo que, assim como o professor, você não tenha aquele desenho maravilhoso, ou seja, um artista da arte do desenho.
mesmo que você não seja um exímio desenhista, aquele artista maravilhoso. Vamos lá então? Bom, no seu celular, você vai buscar nele, no menu do celular, onde você pode baixar e instalar novos aplicativos no seu aparelho. Tá? Aqui no aparelho do professor, o exemplo é a Play Store, a loja onde eu baixo os aplicativos. Então você vai primeiro clicar na loja do seu celular. Aqui no meu caso é a Play Store. Entrando dentro da loja do seu aparelho, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pesquisar dentro da loja do seu aparelho o aplicativo que vai transformar as fotos do seu aparelho em animações. Dentro da loja, vamos agora pesquisar um aplicativo que transforma as nossas fotos do celular em ilustrações. O nome desse aplicativo é Comica. Então, na barra de pesquisa, você vai digitar o nome do aplicativo. Muito bem, ó, digitei aqui Comica e vai aparecer na Play Store. Aparece dessa forma, ó. Depois que você digita o nome do aplicativo, vai aparecer esse nome aqui, Comica, transforma em formatos. Ele é da fornecedora Game Brain. E não se esqueça, na internet nada é de graça. Para você poder usar esse aplicativo sem pagar nada, ele tem anúncios, ele contém anúncios. Ou seja, são as propagandas que aparecem no aplicativo que vão permitir que a gente use ele de forma gratuita. Então, olha, nada é de graça na internet, sempre tem alguém pagando. No caso desse aplicativo, produzido pela loja Game Brain, quem é que vai pagar pelo uso? Os anúncios. Então ele contém anúncios, contém propagandas. E também ele tem compras que você pode fazer no aplicativo, tá certo? Instale esse aplicativo no seu celular. Pode instalar tranquilo, o professor já verificou. Esse aplicativo não vai levar nenhum vírus para o seu celular, desde que você instale o original. Por isso que o professor está colocando aqui, ó, como encontrar ele, tá? Depois que o download estiver concluído, você clica em abrir. E aí vamos começar a fazer a ilustração. Bom, pessoal, depois que você instalou o aplicativo, quando você clicar no abrir, vai aparecer esta página para você, ó. Observa que aqui, ó, nós temos os anúncios que vão aparecer no nosso aplicativo Comica. Configurações, e aqui embaixo está a loja do aplicativo Comica. Só se você tiver interesse em comprar outros recursos que você vai entrar na loja, tá bom? Para o que nós vamos fazer aqui, você não vai precisar comprar nada. Só baixar o aplicativo e usar a forma grátis que ele nos oferece. Nessa página aparece para a gente 3 menus para usar o aplicativo. Eu vou explicar cada um deles agora, tá certo? Tem o menu Gallery, menu Câmera e o menu Multi. Vou explicar cada um deles agora. Quando a gente entra no primeiro menu, o Gallery, é o menu que acessa a galeria de fotos do nosso celular. Assim, você vai poder usar as fotos que você já tem dentro do seu aparelho, tá bom? Você poderá usar aquelas fotos que você tirou no dia a dia para fazer a sua tirinha, para fazer o seu quadrinho. Então, acessando o primeiro menu Gallery, você vai ter a galeria de fotos do seu celular. O segundo menu é o menu da câmera de fotos do seu celular. Você pode tirar fotos para criar sua história. Clicando aqui no câmera, você vai abrir a câmera do seu celular e você pode usar essa opção se você quiser tirar suas fotos na hora e não quiser usar que você já tem na memória do seu celular. Pode tirar naquele momento dentro do próprio aplicativo e salvar ela como o seu projeto, tá bom? Bom, o terceiro e último menu é o menu Multi. Nesse menu Multi, nós podemos criar uma página de gibi com várias imagens
escolhidas da nossa galeria do celular, criando assim uma página inteira. No Multi você vai ter vários diferentes formatos de página que você pode ir inserindo uma foto em cada parte e já assim fazer uma página inteira de gibi. Mas para o nosso projeto, para o que nós vamos fazer hoje, nós vamos usar só o menu Galeria. Quando você clicar no menu Galeria, vai abrir para você as imagens presentes dentro do seu celular, tá? Então eu quero que você escolha a opção Câmera para abrir todas as fotos que foram tiradas no seu aparelho. Depois de abrir a opção Câmera, escolha uma foto para a gente começar o trabalho. Eu escolhi essa foto aqui, ó, de azul, onde eu estava dentro da sala de aula, antes do isolamento total, e falando a respeito na lousa digital. Depois de escolher a foto do trabalho, vamos escolher o estilo de ilustrações que nós vamos usar. O programa nos oferece aqui 5 opções, tá? E aí você vai escolher aquela que você mais gosta. Pode ir vendo como a foto fica com cada um dos estilos, teste todas elas, e aí você escolhe aquela que mais te agradar. Então observa aqui, ó, nós temos Cartoon, Comic, Flow, Stamp e Lucid. Esses formatos já estão programados automáticos no aplicativo. A primeira forma de ilustração que nós temos é o estilo Cartoon. Observe o desenho que se forma na sua foto e, se gostar, escolha esse desenho. Observe o estilo Cartoon, se ele te agradar, usa ela. A segunda forma de ilustração que temos é o estilo Comic. Observe que o desenho que se forma quando você escolhe e, se gostar dele, use ela. A terceira forma de ilustração que temos é o estilo Flow. Observe o desenho que se forma na sua foto e, se gostar, escolha ela. A quarta forma de ilustração que temos é o estilo Stamp. Observe o desenho que se forma em sua foto e, se gostar, escolha ela. A quinta forma de ilustração que temos é o estilo Lucid. Observe o desenho que se forma em sua foto e, se gostar, escolha ela. Pessoalmente, essa é a que eu mais uso, tá? A Lucid é a que eu mais gosto de usar. Agora que você já escolheu o tipo de desenho, de ilustração que vai formar na sua foto, vamos para a inserção de texto na nossa tirinha. Escolha a opção Teste para escolher o tipo de balão que vamos usar. Lembra os diferentes tipos de balões que o professor ensinou? Balão de fala, de pensamento, grito e narração? Aqui o aplicativo nos oferece os diferentes modelos de balões. Aqui o aplicativo nos oferece os diferentes modelos de balão. Balão de fala, balão de pensamento, balão de grito, os balões para o grito, balão de narração. O aplicativo também nos oferece a posição do balão para colocar no personagem. Posição superior e posição inferior. As posições de direita e posição de esquerda. Então você pode planejar o seu texto e onde vai ficar cada uma das falas, pensando exatamente na melhor maneira de apresentar para o seu público, para quem vai ler a sua história. Outro detalhe importante que precisamos prestar atenção é a posição do balão que escolhemos. Se ele vai ficar à direita ou à esquerda da personagem, é muito importante pensar nisso na hora de ilustrar. Então faz o teste com o balão. Será que fica melhor o balão à esquerda ou à direita do personagem? Observando isso, você vai criar uma ilustração, posição muito melhor. Quer saber como fazer isso? Escolhe o balão e testa na foto. Vê se ele vai ficar legal. Se ele ficar legal, a posição ficar legal, não cobrir muito a imagem, der destaque ideal para fala, você vai saber se pega o superior ou o inferior, o da direita ou da esquerda, tá? Então isso tudo entra no planejamento da sua história. É claro,
Depois de escolhido o formato do seu balão, você vai escrever o seu texto no espaço. Input Test. Fique atento na escrita e se aparecer uma linha vermelha embaixo da palavra, ela está escrita errado. Dica do professor, hein? O aplicativo vai te ajudar na escrita correta das palavras. Fica atento nisso. Então você não vai ter mais erros de linguagem se prestar atenção no que está escrevendo. Depois de digitar o seu texto, observa como ele ficou dentro do balão. Será que vai precisar dar espaço? Será que está ok? Será que o balão não ficou muito extenso? Dá espaço para descer para a linha de baixo? Terminou isso? Clica no Vzinho para o texto ficar fixado dentro do balão. Não se esqueça, hein? O aplicativo vai te ajudar na escrita correta. Fica atento antes de salvar se as palavras estão escritas de maneira correta. Bom, pessoal, depois que você terminou de escrever, salvou o texto, é a hora de você escolher o local que vai ficar o seu texto na ilustração. Veja que o professor aqui colocou em cima da cabeça do professor, para indicar que a fala está sendo do professor. Ó. Vamos aprender a fazer quadrinhos? Enquanto o outro personagem está olhando ali. Clique no Apply para finalizar o balão de fala que estiver fazendo. Quando você clicar no Apply, aplicar, vai estar pronto o seu primeiro balão na imagem. Se quiser colocar mais balões na mesma ilustração, é só repetir o processo, hein? Repita o processo, pode escolher outro tipo de balão, como o tipo de pensamento, de grito, de narração, tá? Escolha e repita o processo. Para ficar mais bonito, mais belo, organize em outro espaço da ilustração. Olha o exemplo do professor, ó. Coloquei o balão da fala na parte superior e o balão do pensamento na parte inferior. Vamos aprender a fazer quadrinhos? Será que eles querem aprender? Quando terminar a sua ilustração, salve ela clicando no botãozinho Save, lá no cantinho superior, lá, ó. No cantinho superior, lá no cantinho. A partir do momento que você clicar nesse Save, vai salvar a sua ilustração na galeria do seu celular. Você também pode escolher compartilhar, e o compartilhar clica nesse botãozinho aqui dos três círculos. Se você escolher compartilhar em suas redes, vai aparecer um menu para você escolher qual rede você gostaria de compartilhar e a maneira que vai ser compartilhada. Todas as redes sociais que você tiver disponível no celular vão aparecer como opção de compartilhamento. WhatsApp, Facebook, o Instagram. Você pode até colocar como foto do perfil do Facebook a sua ilustração. Lembrando que ela salva em formato de foto, tá? Em JPEG. Então você pode usar em qualquer rede que compartilha. Escolha a rede que você quer compartilhar. Escolha o contato com quem você quer compartilhar. Agora aqui eu escolhi enviar para minha esposa. Então ela vai receber essa tirinha que nós estamos fazendo aqui. Você pode enviar uma mensagem junto com a sua tirinha para o contato que você escolheu. Basta escrever e enviar. Pessoal, sabe que o WhatsApp também te ajuda a escrever certo? Presta bastante atenção, ó. Sempre que você estiver escrevendo e aparecer uma linha vermelha embaixo da palavra que você escreveu, quer dizer que ela está escrita errada. Fica atento e corrija com a ajuda do próprio WhatsApp. Se você corrigir as suas palavras, ninguém vai ficar falando, nossa, fulano escreve tudo errado. Presta atenção que esses aplicativos nos ajudam a escrever melhor, tá? Facebook, WhatsApp, o Cômica. Quando você escrever uma palavra que esteja incorreta, ela vai aparecer um tracinho vermelho embaixo da palavra. Se aparecer esse tracinho vermelho, corrija a palavra, tá certo? Isso é uma dica do professor. Às vezes eu não sei como é que é a forma certa de escrever aquela palavra. Segura o dedo em cima da palavra que o dicionário do seu aplicativo vai te mostrar as formas corretas de escrever. Tá certo? Ó, até hoje o professor estava aceitando escrever errado, hein? Agora o professor já ensinou.
Então eu quero ver vocês agora corrigindo todas as palavras. E sem essa de ficar escrevendo V e C quando você quer dizer você no WhatsApp, hein? Vamos praticar a nossa escrita. E não é minha foto aqui de bandana roqueira não, viu? Eu adoro essa foto. Eu gosto muito dela porque essa bandana foi um aluno do 5º ano que me deu ela. Agora vem a parte boa. Crie uma tirinha bem caprichada e envie para o professor. Vai valer 1 ponto na nota de língua portuguesa para quem enviar. Estou esperando, hein? É o seguinte, pessoal. Vocês vão criar uma história, fazer o seu roteiro, cria a história com personagens. Você pode tirar foto ou usar foto que você já tem no seu celular, tá? E manda uma tirinha. Lembra, tirinha pode ter de 1 a no máximo 5 ilustrações. Então eu quero que vocês pensem direitinho, crie uma tirinha com uma história bem bacana e manda para o professor. Se você fizer essa atividade, você vai ganhar 1 ponto a mais na sua aula de língua portuguesa. Essa é uma produção de texto, muito importante. Então manda para o professor, você vai criar com aquelas ilustrações que você escolher. Perfeito? Como eu gosto muito dessa foto aqui, eu vou terminar com ela. Muito bem, pessoal. Então, aqui é o professor maluco, Anderson Bueno. Estou esperando a produção de vocês. Manda aquela tirinha caprichada e até a próxima aula. Um abraço a todos! Que adianta prometer então que tudo vai durar pra sempre, como se não fosse nada, pra sempre, como se não fosse nada. Tenho certeza que o Mikael já tá craque nisso, porque ele mandou várias histórias em quadrinhos que ele fez nesse dia pro professor. Né, Mikael? Parabéns, parabéns. Eu não vi muitos outros fazendo, não. Só o Mikael tá com ponto extra, por enquanto, hein? Não recebi dos outros. Tô esperando ainda. Bom, mas para atividade complementar, vocês viram os tipos diferentes de balões. Na nossa apostila também tem essas indicações que vocês estão vendo aqui do lado do professor sobre o balão de fala, de cochicho, pensamento, grito, fala de mais personagens, pensamento, quando o personagem está com dúvida, quando ele está admirado, tá? Se ele está pensativo e não consegue se expressar, se está doendo, quando o personagem está ou assoviando ou cantando, quando o personagem está zangado, né? Todas esses que vocês já viram durante a aula, e agora vamos trabalhar com eles. Eu voltarei.